Bom dia, meu querido. Que alegria estar contigo aqui mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço antes de tudo que você assine o nosso canal, ative o seu sinalizador, passe a receber tudo aquilo que temos postado semanalmente para você, tá bom? Nós estamos nessa caminhada meditando na vida, obra e ordem do nosso precioso e amado Salvador Jesus Cristo. Na semana passada, nós meditamos juntos numa primeira verdade de 8 verdades que nós estamos compartilhando sobre a vida e a obra do Senhor Jesus. E a primeira verdade que nós meditamos semana passada foi: Jesus é eterno. Nós entramos na palavra de Deus e meditamos sobre a eternidade de Cristo. E hoje, dia 17 de fevereiro, nós vamos entrar na segunda verdade, cujo título é Jesus tornou-se homem. Então, nós vamos entender sobre a encarnação do Verbo, né? O texto base que nós vamos utilizar para entender a encarnação de Cristo, Jesus tornou-se homem, é João capítulo 1, versículo 14, que eu quero ler para você, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Você que assistiu a ministração passada, nós falamos sobre o Verbo, né? Que com V maiúsculo, que é um título dado à pessoa do nosso Senhor Jesus. A palavra eterna de Deus, que existe desde o princípio, né? Que existe de uma maneira atemporal, eterna, né? Para além das limitações do nosso tempo físico, cronológico, Jesus sempre existiu. Então, esse Verbo eterno, que sempre existiu, ele tornou-se homem. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? Só esse fato, só essa verdade, ela nos mostra e nos impacta pelo tamanho grau de humildade e de obediência envolvidos nessa atitude de Cristo. Imagine, pense bem, o Criador de todas as coisas, porque a Bíblia diz, e nós meditamos semana passada, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então pense no Criador de todas as coisas, por um gesto de amor, de humildade, de obediência ao Pai, tornar-se semelhante a uma das suas criaturas. Você consegue entender o tamanho despojamento dessa atitude? Imagine se Jesus viesse com toda a sua glória e encarnasse num corpo humano. Não teria corpo humano que aguentasse. Ele teve que se despojar de parte da sua glória, da manifestação da sua presença, para encarnar num corpo físico. Pense um pouco sobre isso, com todo respeito. Pense no ser criador confinado ao útero de uma mulher, né? Sendo gerado, sendo gestado ali por 9 meses, passando por uma experiência de parto, né? Sendo totalmente vulnerável e cuidado por pessoas humanas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, por amor, foi capaz de tamanho ato de humildade e de obediência ao Pai. Esse é o nosso Senhor maravilhoso Jesus. E essa ideia da encarnação do Verbo, se você parar para pensar, ela é muito fora da curva mesmo, né? Ela é tão fora da curva que no começo da era cristã muitas pessoas passaram a desacreditar da encarnação do Verbo. Passaram a dizer, não era um corpo físico, né? Era um corpo espiritual, tentavam espiritualizar, romantizar a coisa, né? Porque existia uma concepção vinda de um ramo da filosofia grega, né? De que o corpo humano é mau.
O corpo humano é perverso, o corpo humano é, por natureza, ruim, né? Ele é pecaminoso. Então, como pode o Deus Santo, 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 aquele Deus até rígido, né, do Velho Testamento, enviar o seu Filho para um corpo físico humano, esse mesmo corpo que eu tenho, que eu conheço bem, como que ele é ruim, né? Essa era a ideia que corria na época. E isso se fortaleceu numa corrente de pensamento dentro do gnosticismo, né, um dos ramos do pensamento que circulava naquela época, no começo da era cristã, e isso tentou influenciar, influenciou em alguma medida os primórdios da igreja. Tanto que João, nas suas cartas, né, principalmente na primeira carta, ele bate firme, né, contra essa doutrina, essa heresia, na verdade, de negar a encarnação de Cristo. E João, ele mostra, na verdade, a realidade espiritual por trás dessa ideia e diz: aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é o enganador e o anticristo. Então aqui João, ele desmascara quem estava por trás dessa corrente de pensamento, de filosofia, do gnosticismo e de negar a encarnação de Cristo. Porque de fato Jesus Cristo veio em carne e era necessário que ele viesse em carne. Por quê? Porque ele precisava se revestir desse corpo humano, físico, semelhante ao nosso, para poder levar sobre si as nossas dores, enfermidades, maldições, pecados, toda rejeição, toda limitação que um corpo humano, né, enfrenta. Jesus precisou experimentar isso no seu corpo físico para se tornar um intercessor qualificado por toda a humanidade, né? Então, foi necessária essa encarnação do Verbo para que Jesus se tornasse esse intercessor. E João, com muita revelação de Cristo, com muita percepção e intimidade com Cristo que ele tinha, João declara, né, na capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, graça e verdade eram duas, vamos dizer, asas desse voo que Jesus empreendeu. A graça de um lado e a verdade do outro. Ele não chegou com uma hipergraça, como muitos hoje pregam. Ah, Deus é gracioso, ele perdoa tudo, então faça o que quiser, viva de qualquer jeito, que Deus é gracioso. E ele também não chegou somente com a verdade, com a severidade e a correção e a justiça que a verdade contém, já acusando e, né, rebaixando todo mundo por causa dos seus erros. Não, Jesus veio com graça e verdade, e assim ele caminhou cheio das duas, cheio da graça e da verdade. Como eu já falei em alguma ministração, a graça é aquela que diz para a pessoa: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. E a verdade é aquela que diz à pessoa: vai e não peques mais. Então Jesus, maravilhoso, tornou-se homem cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então aqui João está dizendo, esse verbo que se fez carne é o Filho unigênito do Pai, né? Gerado do Pai. Aleluia! Então isso é maravilhoso. O Criador se tornou semelhante a uma das suas criaturas, por amor a nós e por obediência ao Pai. Aleluia! Um outro texto que nos ensina bastante sobre essa encarnação de Cristo, que Jesus tornou-se homem, né? É Filipenses 2, versículos 5 a 8, onde Paulo nos ensinou assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! E nesse texto aqui nós já vemos um direcionamento de Paulo, né, falando dessa humanidade de Cristo, mas ao mesmo tempo remetendo
aos discípulos de Jesus, aos seus seguidores, que sejam semelhantes a ele nessa atitude. Tende em vós o mesmo sentimento. É um imperativo aqui do apóstolo Paulo. Tenha você, tenha eu o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa versão sentimento talvez não traduza toda a carga de significado necessária aqui nessa expressão. Mas sentimento aqui está no significado de atitude interior, disposição interior, né? Ânimo interior. Tenha em você a mesma atitude, a mesma disposição interior de assumir a forma de servo, né? De ser semelhante a Cristo nisso, o mesmo sentimento que houve também nele. Porque ele, sendo Deus, sendo o supremo do universo, ele não julgou isso como usurpação, ou seja, ele não considerou isso algo que ele deveria se aferrar, se apegar com unhas e dentes e não abrir mão de jeito nenhum. Mas, pelo contrário, ele abriu mão de parte da sua glória para que ele pudesse vir em carne. Vir, como eu falei com todo respeito, no útero de uma mulher e nascer fisicamente, entrar pela porta, né? Simbolicamente, quando ele fala lá em João 10, ele entrou pela porta do nascimento físico, natural. Não faz como o ladrão que entra pela janela e que invade corpos, né? Mas Jesus entrou pela porta do nascimento físico, né? Assumiu essa forma de servo, não julgou como direito adquirido, eu sou Deus, então não abro mão disso. Não, ele não veio com a glória plena de Deus, né? Ele se esvaziou, ele teve que abrir mão de parte dessa glória para que ele pudesse encarnar fisicamente. E assim ele viveu, assumiu essa forma de servo. E quando eu olho, né, como eu falei, essa palavra foi dita para discípulos de Jesus para que o imitassem nisso. Então pense um pouquinho sobre essa forma de servo. Hoje em dia, na igreja, de forma geral, seguidores de Cristo, a gente encontra muita gente com postura e com atitudes contrárias a isso. Em vez de ter uma postura, uma atitude interior de abrir mão, de assumir a forma de servo, muitos têm a atitude, a postura de assumir a forma de senhores, na verdade. Senhores com S minúsculo, né? Se arvorar em direitos, em coisas que julgam merecer e assumir a forma de senhores e não de servos. Se colocando como dominadores, se colocando como pessoas que merecem honras humanas, benefícios humanos, ou que de alguma maneira se consideram superiores a outros. Mas aqui Paulo está ensinando que a gente assuma a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então o cristão, o discípulo, ele não é um ET, ele não é uma pessoa que, meu Deus, né? Ele anda nas mesmas ruas que todos andam, pega os mesmos metrôs, os mesmos ônibus, sobe no mesmo elevador que todo mundo sobe, né? Caminha na rua da mesma forma. Claro, não estou falando que você vai andar largado, sujo, esquisito. Você vai ser uma pessoa normal, no meio de outras pessoas normais. Eu fico meditando nisso, nessa questão de semelhança de homens, né? E me vem à mente o episódio da traição de Cristo por Judas. Judas, ele falou assim para os guardas, é aquele a quem eu beijar. É ele. A quem eu beijar, vocês vão lá e pegam, né? E eu fiquei pensando, ali no final do ministério, será que Jesus não era popular o bastante, conhecido e reconhecido bastante para que todo mundo bateu o olho numa multidão já soubesse quem era ele? Bem provável que sim. Muitos de nós hoje, com um pouquinho de popularidade, já se arvora em direitos de ser reconhecido e diferenciado. Mas Jesus, ele precisou receber um beijo do seu traidor para que os guardas o identificassem. Isso para mim denota, né, me faz inferir que Jesus era tão gente como os outros judeus, como seus discípulos mais diretos, como aqueles mais indiretos que caminhavam ali no grupo dos 70, como aquela
aquele coletivo um pouco maior de 500 pessoas, mais ou menos, que andavam em torno dele, Jesus era igual a eles. Ele precisou ser identificado pelo seu traidor. Porque ele se tornou em semelhança de homens. Ele mostrava a sua humanidade. Jesus chorou, né? Jesus chorou, Jesus se agitou no íntimo com as dores das pessoas. Jesus foi movido de compaixão e de indignação pela falta de misericórdia, dureza de coração, hipocrisia dos homens. Então Jesus ele tinha esses sentimentos. Eu vejo hoje uma sociedade extremamente endurecida porque o amor de muitos se esfria e a iniquidade prospera. Infelizmente, muitos cristãos também estão com seu amor frio, também estão contribuindo para que a iniquidade prospere, e com isso as relações humanas, os relacionamentos humanos se esvaem, se dissolvem, perdem a sua força, seu valor, a sua importância. As pessoas estão perdendo o senso de coletividade. Nesses dias a gente vê notícias de jornal que são estarrecedoras, como por exemplo um marido de uma mulher no Irã que por conta de uma sei lá o que, decapitou a sua esposa e saiu exibindo a cabeça da esposa pelas ruas, isso com o apoio dos parentes dela. Em outro lugar, na França, um homem idoso tem um ataque do coração, cai na noite no meio da neve, no meio de uma rua onde passam N pessoas, não consegue pedir ajuda, ninguém para ajudar, e no dia seguinte ele é encontrado morto por hipotermia. E era um fotógrafo famoso, um artista da fotografia famoso. Em outro lugar, numa certa cidade de um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, um imigrante africano é espancado cruelmente até a morte, enquanto o ponto comercial continua a vender seus produtos e as pessoas não tomam uma atitude mais drástica de interromper essa barbárie. Em outro país europeu, uma idosa é encontrada sentada na poltrona de sua casa depois de 2 anos morta. Todo mundo de alguma maneira deu falta dela, mas na pandemia ela deve ter ido para a casa de algum parente. E quando abriram a casa, estava lá o corpo da senhora, 2 anos morto. Então a iniquidade ela tem se multiplicado, as pessoas têm assumido tudo que é forma, menos a forma de servo, menos a serem reconhecidos como figuras humanas. Mas eu creio que o Espírito Santo ele está gerando no coração da igreja e dos discípulos genuínos de Jesus um novo sentimento. Nós estamos numa sociedade dilacerada, numa sociedade polarizada, numa sociedade fragmentada. É difícil você ver uma família onde não haja divisão nesses dias. Isso está doendo no coração de Deus. Eu falo profeticamente, falo com peso de intercessão e com peso no coração, isso que eu estou falando para você. Isso está doendo no coração de Deus e o Espírito Santo quer curar a nossa sociedade. O Espírito Santo quer curar. E a cura passa por discípulos, seguidores de Cristo, mesmo que você não seja um seguidor de Cristo, mas que você o siga de certa forma, se espelhando nessa atitude humana, de compaixão, de misericórdia, de ser um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então Jesus se tornou homem, foi reconhecido em figura humana, ele não era diferente de outras pessoas, ele fazia tudo o que as outras pessoas faziam, a diferença é que ele manteve a santidade em tudo, né? E assim ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Todo aquele que segue a Jesus, que se espelha em Jesus, ele vai ter que passar pela cruz, em algum momento ou em vários momentos. Na verdade, ele vai passar pela cruz todo dia.
Porque como o próprio Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas eu digo que tem momentos que você toma a cruz, né? E às vezes ela pode até ser um pouquinho mais leve, mas tem momentos em que você sabe que você tem que entregar mesmo algo mais ao Senhor, tem que sacrificar algo no altar de Deus. Isso às vezes custa, dói, machuca, mas é necessário entregar para que a gente receba vida e vida eterna, vida de melhor qualidade do que aqui temos vivido. Então isso é tornar-se homem, semelhante a Jesus. Amém? Eu já corri aqui para fazer uma aplicação na nossa vida. E, na verdade, isso aqui é uma semeadura para a nossa reflexão. E eu oro para que o Espírito Santo amplifique essa palavra no coração de cada um que ouvi-la. E você sabe, ou se não sabe, o Espírito Santo vai te revelar o que você precisa entregar a Deus. Talvez a tua própria vida, se você ainda não fez isso, faça isso. É a melhor decisão que você pode tomar. E se você já segue a Jesus, com certeza o Espírito Santo vai te mostrar coisas que você ainda precisa entregar e renunciar para adquirir e viver uma vida de melhor qualidade na presença do teu amado Salvador e Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, Jesus tornou-se homem. Um ato de amor, de obediência extrema ao Pai. E tal como ele fez, ele nos convida a fazer, que a gente também tenha em nós o mesmo sentimento que houve nele. Que a gente assuma essa forma de servo e viva reconhecido em figura humana, não sendo melhor, se achando melhor do que os outros, mas construindo pontes entre as pessoas. Jesus, a Bíblia diz que ele de ambos os povos fez um, destruindo a inimizade que havia entre eles. E aqui a Bíblia está falando de gentios, né? Os não-judeus com os judeus. Jesus em seu corpo, em sua igreja, ele desfez essa inimizade e construiu uma só família. Hoje, na nossa sociedade brasileira, nós precisamos fazer a mesma coisa, né? A nível macro, a nível micro também, nos nossos vínculos mais diretos, nós precisamos fazer a mesma coisa. E nós precisamos ser semelhantes a Jesus da seguinte forma: nós estamos polarizados demais. Nós precisamos estender um braço para pegar o polo de um lado, e estender o outro braço para pegar o polo de outro. E nessa atitude de cruz, unirmos os dois num só corpo. É isso que o Senhor quer fazer por meio dos seus filhos e filhas, em especial neste ano de 2022. E que assim venha cura para o Brasil por meio da sua igreja. Amém? Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, por essa revelação da tua humanidade. Jesus tornou-se homem, humus, tornou-se barro molhado nas mãos do oleiro. E nós queremos também, Senhor, assumir essa forma, Senhor, de sermos trabalhados pelas tuas mãos, Pai. Ensina-nos essa revelação cada dia da nossa vida e que nós sejamos também reconhecidos em figura humana. Saibamos construir e reconstruir pontes entre as pessoas para que o teu reino venha em nossa geração. Restaura, Senhor, em nós essa humanidade, Senhor, perdida e sofrida por tantos abalos nesses dias. Derrama em nós uma nova medida do teu amor e da tua graça. Assim nós oramos, assim nós cremos, ó Pai. Assim nós te pedimos que teu Santo Espírito nos envolva e nos mergulhe neste amor eterno e profundo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, meu querido, por ter ouvido essa palavra, por ter me suportado em amor. Eu espero que você continue comigo nessas ministrações sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria de ouvir também, de acompanhar o seu comentário aí no canal, né? E você pode também repassar, compartilhar para as pessoas do teu convívio, que a gente possa amplificar essa palavra para o alcance do Evangelho no coração das pessoas. Amém?
Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Deus e seja luz.